Dando a nossa 18ª aula do curso de dor na PS. Eu sou o Caio César Bezerra, sou médico de família e comunidade, membro do GT em Dor da SBMFC, e eu vou moderar essa aula junto com o Marcos Paulo, que também é médico de família e comunidade, também membro do GT em Dor da SBMFC. E essa aula vai ser apresentada pelo Marco Túlio Pereira, que é médico de família e comunidade, também membro do GT em Dor da SBMFC. A nossa aula de hoje é sobre medicações visando dor aguda. Então a gente vai começar. Então já o Marco Túlio esteja pronto. Beleza, Caio. E aí, Marcos? Prazer estar com vocês em mais uma aula, né? Já estamos chegando na reta final do curso. Já estamos na 18ª aula. A gente que tem construído no cotidiano temos construído no cotidiano esse curso, né? É um motivo de orgulho ver que temos avançado, né? E conseguido caminhar nessa nossa tarefa de sistematizar um pouco do conteúdo do tema da dor para a atenção primária e apresentar para os nossos colegas, né, médicos, e outros trabalhadores da atenção primária. Né, essa aula tem uma característica um pouco diferente, porque é uma aula gravada, né, então a gente não vamos ter interação pelo chat do YouTube, como costuma ser as outras aulas. Já teve algumas experiências anteriores nesse formato, mas peço desculpas a vocês por isso. Foi uma questão minha, porque tive algumas mudanças de vida e isso fez com que a gente não conseguisse cumprir o cronograma previsto dessa aula acontecer na semana anterior e teve que ser nesse formato, tá? Só me justificando, mas sem mais delongas, vamos para o tema que é o que importa, né? Ninguém está aqui para ouvir sobre a minha vida. Vamos conversar um pouco sobre o tratamento farmacológico da dor aguda, né? Foi um desafio construir essa aula, né? Um tema que a gente lida no cotidiano da atenção primária, mas tentar sistematizar um pouco as evidências, né? E o que se tem de informação sobre esse tema foi um grande desafio. Vamos conversar sobre isso aqui nos próximos minutos, tá? Não há dentro do glossário de terminologias da IASP, não há uma definição sobre o que é dor aguda, né? Mas se a gente, a partir do próprio site da instituição, a gente tem uma definição, né? Mais informal sobre dor aguda, mas eu quis trazer para a gente ter um pouco um parâmetro do que é a definição de dor aguda, né? Uma dor que acontece repentinamente, né? É uma dor como um sintoma, né? Como um sinal de alerta de alguma doença ou ameaça ao corpo, né? Se a gente pensar no estímulo aceptivo, né? É uma lesão tecidual, ou um potencial de lesão, né? Então, a dor como um sintoma, né? De alguma doença ou potencial de doença, né? Causada por lesão, cirurgia, doença, trauma, procedimentos médicos dolorosos, e geralmente dura alguns minutos. Nesse caso, a definição deles é menos de 6 meses, né? No debate daquela que a gente discutiu sobre dor crônica, o critério de definição de dor crônica, ele é um pouco variável, mas varia entre uma dor que persiste por mais de 3 ou 6 meses. Talvez esse fosse o corte entre o agudo e o crônico, né? E uma coisa que eles chamam atenção nessa definição é que a dor geralmente, né, sendo um sintoma, ela geralmente desaparece quando a causa subjacente é tratada ou curada, tá? A dor, como um sintoma, é um sintoma de um conjunto de problemas muito diversos, né? E vocês vão perceber ao longo da aula que a gente vai direcionar um pouco os estudos, né, e a apresentação para dores normalmente de ritmo mecânico, né, de dores agudas com essa característica que tem sido o grande debate do nosso curso, né, não um único, né, mas tem sido um foco principal. Então a gente priorizou no nosso olhar para os quadros de dor, né, porque poderia ser uma cefaleia, né, são dores agudas, uma dor secundária, alguma infecção, uma dor aguda, né. Às vezes vocês vão perceber que a gente direcionou um pouco a discussão para quadros mais relacionados à dor mecânica, tá? E isso é um conceito, né? Já seguindo a aula, acho que isso que eu trago nesse slide é um conceito importante, assim, né? De que o tratamento, né, da farmacológico da dor, aí já entrando no debate de medicamento, ele é uma ponte para o tratamento, né? O alívio sintomático, ele, né, principalmente nos quadros de dor mecânica, ele permite
construir um cenário, vamos falar dessa forma, para que se intervenha sobre a causa e com isso se enfrente o tratamento, o problema de uma forma mais efetiva. Então, entender o tratamento farmacológico como ponte, né, como construção de um cenário, né, para que o tratamento mais efetivo aconteça. E o tratamento mais efetivo, né, a gente pensa muito, a gente já discutiu muito sobre isso, né, intervenções como agulhamento, bloqueio paraespinhoso, né, manobras manuais, que a gente sempre enfoca muito nos quadros de dor mecânica, é uma possibilidade de tratamento, mas a espera permitida, ou só o alívio sintomático e a aposta na possibilidade que o próprio organismo resolva os seus problemas também é um caminho. É muito comum a gente lidar com quadros de dor aguda dessa forma, né? Mesmo que elas sejam mecânicas, microfaciais, a gente não necessariamente intervém a partir de procedimentos, que é uma coisa que a gente tem reforçado muito. E só um alívio sintomático da dor permite, né? E num segundo momento o próprio corpo também atue, né? E por outros caminhos ele construa soluções para os problemas que produziram aquele sintoma, certo? Então, isso é um ponto fundamental para que a gente tenha como orientação o tratamento farmacológico como ponte, tá? Acho que isso é um segundo elemento e muito importante para a gente ter como parâmetro da discussão de hoje, assim, né? A escada analgésica da OMS, a escada analgésica de dor da OMS, construída, né, num cenário em que o que é importante que a gente entenda sobre a escada analgésica da OMS? Ela foi construída muito orientada para o tratamento da dor oncológica, do tratamento de cuidados paliativos. E ela tinha muito como enfoque encorajar os médicos a fazer uso mais apropriado e mais intensivo de opioides para um alívio sintomático daquelas dores associadas às neoplasias. Assim. E ela foi, né, é uma escada, né, que progride, né, à medida que o alívio dos sintomas não acontece. Então, uma coisa importante para a gente é isso, ela foi direcionada para isso, cuidados paliativos e dor oncológica, só que ela se tornou um certo referencial para o tratamento da dor de maneira geral. Isso tem um conjunto de problemáticas, porque ela não é necessariamente o parâmetro mais adequado para outros perfis de dor, como que a gente vai se enfocar na aula de hoje. Assim. E ela produziu um outro grande problema, né? Esse enfoque muito grande, um certo encorajamento que os médicos usem mais opioides, ela, né, não é a única culpada, obviamente, mas ela, ao sistematizar e ao encorajar esses médicos, ela acabou produzindo cenários como cenários de alguns países, como os Estados Unidos, das epidemias de opioides, do uso excessivo de opioides em dores crônicas, não oncológicas, né, e mesmo quadros de dores agudas que tem um conjunto de complicações que eu imagino que muitos de vocês já saibam, assim, né? Não é o enfoque de hoje, mas é uma coisa que eu queria chamar a atenção. A escada analgésica do MS não é o parâmetro mais adequado para esse cenário que a gente está conversando agora. Tá. Vamos olhar um pouco para essas dores a partir e para o tratamento farmacológico orientado por alguns casos clínicos. Eu acho que eles vão nos ajudar a sistematizar um pouco essa questão. Primeiro caso clínico, Rogério, 34 anos, trabalhador da construção civil, chega à unidade de saúde solicitando uma consulta e queixando-se de dor intensa na coluna lombar. Um caso muito comum que a gente atende na atenção primária, né? Você o atende sem muita espera, né? E ele entra no consultório com muita dificuldade, deambulando lentamente, com a mão nas costas e face de dor. Te conta que ontem estava realizando um conserto no encanamento em casa, quando começou a sentir uma dor na região lombar que progressivamente foi piorando. Não conseguiu, escrevi errado, ele não conseguiu dormir à noite por conta da dor. Aí fez uso de dipirona, né, que ele tinha em casa, de 1 grama, e teve um alívio muito discreto, que não aliviou muito, né? E aí, durante a consulta, você pede que ele deite na maca para examiná-lo, e ele um pouco resistente, por conta da dor, uma certa expectativa de um tratamento farmacológico, afirma que não está conseguindo, e ainda em pé, conta que a dor é localizada na região lombar, ele nega irradiação e perda de força em membro inferior. Ele é um cara rígido, nega doenças e uso de medicações recentemente e descreve uma dor de 8 em 10
na escala visual da dor. E aí, ao avaliá-lo, né, mesmo sem o exame físico, a sua principal hipótese diagnóstica, né, como um quadro sindrômico, né, mas é uma lombalgia mecânica localizada, sem sinais de alarme, muito sugestiva de uma dor miofascial, talvez com sensibilização medular, se não conseguir examinar, e você percebe nesse momento que não conseguiria realizar qualquer abordagem de ponto de gatilho, né, e nem mesmo examiná-lo por conta da dor e de uma certa resistência do caso. Então, como é que você conduziria esse caso? Não sei se ficou muito claro, mas um cara jovem, rígido, com uma dor lombar intensa, que fez uso de analgésico, né, de uma dipirona de 1 grama, com alívio pontual, né, não teve um alívio muito significativo da dor e demanda um aumento do tratamento farmacológico. O que a gente poderia usar nessa situação? Né? E aí vamos usar alguns referenciais teóricos para pensar sobre isso. Né? Os dois principais que a gente vai usar nessa aula é o nosso guia brasileiro, que a gente tem usado muito aqui, são os capítulos de dor do Duncan, do, do livro do Duncan mais recente, né? Muitos dos capítulos construídos por nossos colegas, o Marcos, acho que o Caio participou da construção de alguns capítulos também, todos os nossos colegas do GT de Dor, que tem um pouco da sistematização que tem sido a referência para esse curso. E outro é um artigo do Colégio Americano de Médicos, né, ACP, que saiu no Annals of Internal Medicine em 2020, que vai discutir um pouco o tratamento farmacológico da dor aguda, não dor lombar, né, que eles fizeram uma revisão específica para a dor lombar. Tá? Essas são as duas principais coisas. Para esse artigo, acho que é interessante chamar a atenção que eles estão focando na dor aguda, né, sem dor lombar. Assim, que parâmetros que eles usam para avaliar a eficácia dos medicamentos nesses casos? É a melhora em 2 horas, a melhora em 3 a 7 dias e a melhora da funcionalidade. São esses os parâmetros principais que eles usam para avaliar a eficácia dos tratamentos nesses casos. Assim. Vocês vão perceber que tem alguns medicamentos que a gente comentou um pouco e vai comentar mais, principalmente na próxima aula, como a amitriptilina, duloxetina, né, gabapentina, pregabalina, alguns desses medicamentos que a gente tem chamado de neuromoduladores, eles não aparecem. Não são medicamentos, né, chamar a atenção disso, a gente vai reforçar na próxima aula, não são medicamentos para tratamento da dor aguda, né? Eles são medicamentos mais adequados para tratamento de dores crônicas. E o tratamento das dores agudas, eles passam mais por analgésicos simples, analgésicos anti-inflamatórios e opioides, né? Esses são, vamos dizer, os grandes grupos, além dos relaxantes musculares, são os grandes grupos farmacológicos que a gente vai chamar atenção na aula e que são as recomendações normalmente dessas revisões. Né? A primeira recomendação do artigo é que para dores agudas decorrentes de lesões musculoesqueléticas, a primeira recomendação eles sugerem que inicie o tratamento com anti-inflamatórios tópicos, com ou sem gel de mentol, como terapia da primeira linha. Ele tem boa eficácia na redução da dor, na melhora da funcionalidade e tem um baixo risco de efeitos adversos, né? É o que a AFP recomenda, né? Recomenda também, né? Uma opção de tratamento da dor aguda, uso de anti-inflamatórios orais ou de analgésicos simples, né? No caso, ele chama a atenção do paracetamol, né? Acho que vocês sabem, né? Mas nós usamos, né, muito a dipirona aqui no Brasil, mas a dipirona, de maneira geral, ela é pouco utilizada na maioria dos países, né? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas grande parte desses materiais são produzidos normalmente nos Estados Unidos, né? Muitas dessas revisões elas não levam em consideração o uso da dipirona, que é banido, né, nos Estados Unidos. Então, eles consideram como parâmetro o paracetamol. Então, uma outra opção que seria de tratamento seria usar o anti-inflamatório oral ou paracetamol para alívio das dores agudas, né? Sugerem também algumas intervenções, porque o artigo está relacionado a tratamentos não farmacológicos, né? Intervenções manuais, né? Com acupressão e o TENS como uma possibilidade de tratamento, como algum grau de evidência. E uma coisa importante, né? A gente estava falando sobre isso na questão da escada analgésica da dor. Eles recomendam que não trate os pacientes com dor aguda com o uso de opioides. Isso tem, se vocês verem esses artigos
americanos, né, e europeus têm um enfoque muito grande em não usar opioides, evitar ao máximo o uso de opioide, principalmente em quadros agudos, em quadros não oncológicos, considerando um cenário que a gente já comentou anteriormente. Aí estamos usando outro referencial de recomendação, que é uma síntese do capítulo do Duncan, né, que o Marcos e o Maicon escreveram, né, que é uma proposta de uma certa escada terapêutica, né, uma escada analgésica para os casos de dor aguda, né. Uma primeira opção seria o uso de dipirona em dose plena, né, ou paracetamol, né, não alívio, né, uma associação com analgésicos não opioides, ou anti-inflamatórios, né? E não ou e uma e uma terceira opção seria a associação de analgésicos não opioides a relaxantes, né? Então, analgésicos mais anti-inflamatórios ou analgésicos mais relaxantes musculares, né? E uma última opção, né, seria um último passo seria uma associação de analgésicos ou anti-inflamatórios, né, com opioides fracos, como tramadol e codeína, preferencialmente o tramadol. Seria isso um pouco das recomendações deste capítulo que está nos orientando hoje também. Tá? Mas pensando no Rogério, assim, né? O que a gente poderia usar nesse caso? Já que ele usou analgésico e não teve um alívio, se a gente for pensar nessas opções que foram apresentadas anteriormente, uma boa opção seria usar um anti-inflamatório, né? E a gente está chamando a atenção aqui do diclofenac, do ibuprofeno, que são normalmente os medicamentos mais acessíveis, normalmente presentes na farmácia básica dos municípios. E aí, chamando a atenção desses medicamentos, né, apresentando um pouco sobre as características dele, assim, a gente está focando mais nesses 3 pontos, na dose desses medicamentos, nas suas precauções e nas contraindicações. E aí, né, as doses do diclofenaco, normalmente em torno de 50 miligramas, de 8 em 8 horas, ou até uma dose um pouco mais aumentada, de 75 miligramas de 12 em 12 horas, seriam normalmente a dose adequada de uso do diclofenaco. Já o ibuprofeno, né, o tratamento da dor aguda passaria por dose de 400, 800 miligramas a cada 6, 8 horas, considerando uma dose máxima de 3,2 miligramas. Normalmente a gente tem nas unidades de saúde o ibuprofeno de 300 miligramas, né, que tem um efeito mais analgésico, menos anti-inflamatório. Poderia ser uma opção também para uso, ou talvez uma dose dobrada dele, se não houver contraindicação para uma associação com analgésico simples, ou como tratamento como única opção, né? Então, isso é um pouco das doses desses dois medicamentos. Sobre precauções em relação ao uso, eu acho que é um ponto importante para a gente considerar nessa aula. Assim. A gente se preocupa muito em relação a anti-inflamatórios, com os efeitos gastrointestinais, gástricos, né? Principalmente, né? Gastrite associada ao uso de anti-inflamatório, úlceras associadas ao uso de anti-inflamatório é uma preocupação correta, e também por os riscos renais associados ao uso de anti-inflamatórios, que são importantes, né? E que devem ser considerados, principalmente quando o paciente possui uma doença renal crônica, né, principalmente com clínicos de creatinina mais baixos, e quando faz uso de medicamentos antihipertensivos que têm uma ação renal também, como os IECA, e os diuréticos, assim, isso aumenta o risco de dano renal. Mas um elemento que eu queria reforçar aqui é o risco cardiovascular dos anti-inflamatórios, né? O risco de complicações cardiovasculares, de doenças cardiovasculares, né? A partir do uso de anti-inflamatórios, de descompensações de insuficiência cardíaca, de risco de pacientes de reinfarto em pacientes com IAM prévio, né? Isso é um elemento muito importante que a gente tem que ter como referência para o uso de anti-inflamatório, o risco cardiovascular associado a ele. E algumas contraindicações, né, que estão já relacionadas a essas precauções que a gente tem, além da hipersensibilidade ao uso do remédio, né, que são parâmetros que a gente tem que considerar. Uma outra opção que a gente poderia ter para o Rogério seria usar um relaxante muscular, né, já que ele estava usando um analgésico. O que a gente usa muito no nosso dia a dia
é a ciclobenzaprina, né? E aí eu trago essa questão. A ciclobenzaprina funciona? Funciona realmente? Assim, quando a gente vai ler alguns artigos, né, isso nos deixa até com algumas dúvidas. Existe uma revisão sistemática, inclusive já foi apresentado na aula que eu dei sobre dor lombar localizada, que é da mesma, né, do mesmo grupo de revisões que a ACP fez, né, e que mostra que a ciclobenzaprina ela tem uma eficácia no alívio da dor lombar aguda, né, em comparação ao placebo, né, então ela poderia ser uma opção de tratamento para dor lombar aguda, né, ela é superior ao placebo e tem um efeito para dor lombar aguda. Mas quando a gente vai ver outros estudos, nos deixa até um pouco na dúvida dessa opção da ciclomesaprina como um tratamento possível, né? Tem uma revisão antiga da Cochrane, inclusive uma revisão pequena, né, com 2 estudos apenas, com 79 participantes, é até difícil tirar algumas conclusões e mais direcionado para o tratamento da dor miofascial, que é um negócio que a gente sempre considera os relaxantes musculares como opção para o tratamento da dor miofascial. E essa revisão, né, até pela insuficiência de estudos, ela não consegue comprovar o benefício da ciclomesaprina nesses casos, né? Tem um outro artigo recente, saiu no JAMA, né, um artigo interessante, que eles comparam, né, que seria o uso de um anti-inflamatório associado a algum outro medicamento para o alívio da dor aguda, né, o naproxeno, com ciclobenzaprina o naproxeno, né, um anti-inflamatório com opioide mais o paracetamol. E eles perceberam que o naproxeno isoladamente ou associado a esses remédios não há diferença em relação ao efeito para o tratamento da dor lombar aguda. Assim. Então, fica uma questão realmente da eficácia significativa da ciclomesaprina como opção terapêutica para o alívio da dor aguda. Assim, né? Ela é uma opção como o capítulo do Duncan coloca como opção ali, talvez terciária, como uma possibilidade normalmente associada a algum analgésico anti-inflamatório, com uma possibilidade de alívio de tratamento, mas poderiam ser opções para o tratamento do Rogério, né? E aí, falando um pouco da ciclomesaprina, o tratamento, a dose da ciclomesaprina normalmente é entre 10 a 30 miligramas. A ciclomesaprina é um análogo de tricíclico, né? Então, ela tem efeitos colaterais, efeitos adversos, né? E precauções compatíveis com os tricíclicos, né? Então, ela tem uma alta carga anticolinérgica, né? Consequentemente, tem interações com outros medicamentos anticolinérgicos. É um medicamento sedativo, depressor do sistema nervoso central, é uma preocupação que a gente tem que ter em relação a isso, né? Associada a outros medicamentos sedativos, né? Ou em pacientes idosos, né? Que tem um conjunto de problemas usar medicamentos que têm carga anticolinérgica, que são sedativos, né? Então, são precauções e perfis de pacientes que a gente deve evitar o uso desses medicamentos, né? Além de outros efeitos associados ao perfil dos tricíclicos, como o risco, né? A contraindicação em pacientes com glaucoma de ângulo fechado, né? Com histórico de retenção urinária, já que ele tem um efeito de retenção urinária, e tem uma contraindicação para pacientes cardiopatas, é uma coisa que a gente considera pouco, né? No uso da ciclomesaprina, né, paciente pós-IAM, pacientes com arritmias de subco de condução, a ciclomesaprina, principalmente em doses mais altas, né, ela é contraindicada nesse perfil de paciente. Vamos seguindo. Outro caso, né? Perdão. O, o senhor Sérgio, né, que é um paciente de 65 anos, aposentado, ex-bancário, hipertenso controlado, né, e faz uso de enalapril 10 miligramas, né, e tem outras comorbidades. Um idoso jovem, né, e hipertenso controlado, como uma dose baixa de, de antipertensivo, né? E chega a consulta queixando de dor no ombro há 2 dias e também fazendo atividades em casa, né? Colocou no fim de semana, ele resolveu arrumar as coisas em casa, botou 10 prateleiras e aí começou a ter um pouquinho de dor no ombro, né? Aí você, o examinando, atendendo ele, percebeu que a dor tem ritmo mecânico, né? Que piora com a abdução do ombro, irradia para a região posterior do braço, né? Até o cotovelo. No exame físico, né? Você percebe que ele tem um ponto gatilho na musculatura do supraespinhoso e sugere a ele como tratamento o agulhamento do ponto gatilho. Ele
não topa de jeito nenhum, porque ele tem pavor de agulha. Ele te conta, inclusive, que desmaiou 2 vezes tomando vacinas da Covid. Pede e te pergunta se não tem um remedinho para tratar essa situação, né? Se a gente for pensar, né, um idoso, né, sem grandes comorbidades, hipertenso controlado, mas faz uso de ECA, né? É uma questão que a gente tem que considerar para o uso de anti-inflamatórios, como a gente já comentou anteriormente. E aí, que outras opções terapêuticas que a gente poderia usar para o senhor Sérgio, né? Acho que no caso dele, uma opção terapêutica bastante adequada seria os analgésicos simples, né? Como a dipirona, né? Ou o paracetamol, né? Aí comentando um pouco sobre a dipirona, né? Normalmente eu uso, né, de 500 a 1 miligrama, né? Né? Os comprimidos são normalmente 500 miligramas ou de 1 miligrama, então o uso de, então, de 1 a 2 comprimidos de 6 horas, é a dose padrão né, de 500 a 1 grama, né? A dose de 6 horas é a dose padrão da dipirona, né? E as principais precauções com a dipirona, pequeno risco de hipotensão, a grande história da granulocitose, da pancitopenia. E ele tem uma certa interação com a S no uso agudo ali, que o ideal é que se evite uma associação da dipirona juntamente com a S ali, né? Que se postergue um pouco o uso das duas medicações, né? Ele é contraindicado em menores de 3 meses, né? Nas discussões há uma contraindicação para gestantes, apesar de não ter estudos muito claros de danos da dipirona em gestantes, mas falta estudos de segurança da dipirona para gestantes, além de pessoas com hipersensibilidade ao medicamento. Uma outra opção para o seu Sérgio seria o uso de paracetamol, né? Medicamento também muito clássico no uso no dia a dia, né? E a sua dose padrão é de 500 a 1 grama de paracetamol também, de 6 horas, doses e tempo de uso muito iguais à dipirona, né? E com uma dose máxima de 4 gramas dia, 4 mil miligramas dia. As precauções associadas à dipirona são coisas que normalmente a gente leva em consideração, principalmente associado à doença hepática aguda, né? Já que o paracetamol tem um risco de dano hepático. Porém, né, pacientes com insuficiência renal grave, com clínicos abaixo de 30, eles aumentam o risco, né, pela né, depuração, né, do próprio paracetamol de dano hepático, né, uma circulação do medicamento no corpo e aumenta o risco de dano hepático. E, nesses casos, usar doses menores, com intervalos mais longos, pode ser a melhor opção. Além disso, a gente sempre pensar em pacientes que fazem uso problemático de álcool, alcoolistas, né, de longa data, que já podem ter danos hepáticos significativos e, e tem que ter um cuidado a mais com o uso do paracetamol. E uma questão interessante também da gente ter como precaução é a interação do paracetamol, a interação significativa do paracetamol com a isoniazida, né, que é um dos medicamentos, é um dos antibióticos no tratamento da tuberculose. As contraindicações já são na doença hepática grave e pacientes com hipersensibilidade ao caso, ao quadro, né? Comentando um pouco mais sobre essas medicações, principalmente sobre a dipirona, chamar a atenção aqui, né, que a dipirona, né, apesar de banida em grande parte, em muitos países, né, e pouco utilizada, ela é a queridinha dos brasileiros e dos alemães, né? É o analgésico mais usado no Brasil, né, a dipirona, e também o mais usado na Alemanha, né? A dipirona é alemã, né? É um medicamento que foi construído pela Bayer, uma indústria farmacêutica alemã, e, e é a mais usada nesses países, né? Ela tem alguns países que se usa muito, Espanha, alguns outros países latino-americanos, mas ah, ela não é tão difundida no mundo. Normalmente se usa, como analgésico simples, se usa normalmente paracetamol em outros países, né? Outras questões, né, que a gente pode chamar atenção aqui são 2 artigos da Cochrane que eu ia mostrar. É que se né, comparando anti-inflamatórios com analgésicos simples no tratamento das injúrias teciduais, né, das lesões teciduais agudas, né, essa revisão da Cochrane mostra que não há diferença os dois são medicamentos que têm eficácias semelhantes e que poderiam ser usados em situações agudas, assim, né? Tem outra revisão que
que eles mostram, né? Esse OTC são medicamentos de venda livre, né? Se esses analgésicos de venda livre, né? E aí eles incluem um conjunto de analgésicos, sejam anti-inflamatórios, analgésicos, se eles têm eficácia no tratamento da dor aguda, né? E de maneira geral, um conjunto de medicamentos anti-inflamatórios, eles fazem naproxeno, paracetamol, medicamentos que são associações dessas substâncias, de maneira geral, esses medicamentos eles têm uma eficácia para alívio da dor aguda, um mais, outros menos, mas de maneira geral com uma eficácia bastante significativa, acima de 50%, 70%, tá? E aqui a história da granulocitose, né, da dipirona, isso, né, é sempre uma questão de um pânico, de um risco, né, que chama a atenção do uso da dipirona, isso fez com que ela deixasse de ser usada em diversos países. Quando a gente vai olhar para os dados mais objetivos, absolutos, esse risco é muito pequeno, muito pouco significativo e que não justifica que se evite usar essas medicações no dia a dia, no nosso dia a dia. Assim, ela é uma medicação segura, não a granulocitose é um efeito adverso grave descrito, né? Mas ele é bastante raro e, e eu trouxe essa descrição do capítulo do livro para que a gente tenha uma dimensão absoluta, né, do que é esse risco, né? A granulocitose por dipirona é rara no Brasil, menos de 0,17 casos a cada milhão de usuários ao ano. Por exemplo, se os 12 milhões de moradores da cidade de São Paulo usassem dipirona em um ano, esperaríamos 2 casos ao final do ano. Se a gente for pensar em outros medicamentos e outras coisas que a gente usa no dia a dia e os riscos associados a isso, há um conjunto de outras intervenções muito mais, né, com muito mais potencial de dano do que a granulocitose na dipirona. Então, reforçando, né, a dipirona é um medicamento seguro, é um medicamento que é usado no nosso dia a dia, que não tem nenhum problema de continuar sendo usado, né? E uma questão, né, nesse caso, considerando aquela referência lá da revisão da ACP, não poderia ser um anti-inflamatório tópico, já que, né, no caso do Rogério, né, já que era uma dor em ombro, né, era uma opção também, né, ele tem uma certa restrição ao uso de anti-inflamatórios, pelo uso de enalapril, mas um anti-inflamatório tópico de uso local poderia ser uma boa opção para que se usasse no caso dele, também um diclofenaco tópico, né, ele tem um efeito interessante, tem significativamente uma menor absorção sistêmica, isso reduz muito os riscos de efeitos adversos. Inclusive, quando a gente procura, né, como a gente apresentou dos outros medicamentos, até sobre os anti-inflamatórios tópicos, há pouca descrição sobre contraindicações, né, e de maneira geral, as precauções e os efeitos adversos associados ao medicamento são bastante raros, pelo menos. Há poucos estudos sobre isso. E, de maneira geral, as reações adversas elas são mais relacionadas a efeitos locais, dermatológicos, né? Associados ao uso do remédio. Então, e de maneira geral se usa, né? 3 a 4 vezes por dia, né? Essas medicações. O mais clássico que a gente usa é o diclofenaco tópico, né? E até alívio da dor. Para irmos finalizando, o último caso, né? Já com outro perfil, o senhor Raimundo, 75 anos, aposentado, hipertenso, diabético, com DRC G3B, A2, né? Já um quadro mais avançado de doença renal crônica, com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, né? Que foi secundária ao infarto prévio há 3 anos. Chegou a ser internado, inclusive, no último ano, por descompensação da insuficiência cardíaca, mas atualmente está com um quadro compensado, né? Apenas com uma dispneia aos grandes esforços e vem à consulta, né, depois de ter passado, retorna à consulta com uma dor intensa em região cervical, de ritmo mecânico, tinha tipo um toscolo, né? Ele tinha sido avaliado há 2 dias atrás, diagnosticado com toscolo e foi prescrito de pirona, 1 grama de 6 horas, além de compressa quente, né? Ele volta informando que não melhorou muito essa dor, que ainda está muito incomodado e que se não dá para aumentar o remédio para dor. Que opções que a gente teria nesse caso, né? O que a gente pensaria? Já está com uma dose alta, plena de anti-inflamatório de dipirona, com alívio parcial. É um paciente que tem um conjunto de fatores de risco, um conjunto de comorbidades que restringem, né, ou que contraindicam o uso de anti-inflamatório. Que opções que a gente poderia usar nesse caso?
né? É um idoso, né? Tem algumas questões associadas ao uso de relaxantes musculares também. Que opções que a gente poderia usar nesses casos? Será que a gente poderia usar opioides nesses casos, opioides fracos? De toda forma, né? Vamos pensar sobre isso, mas comentando sobre eles já como uma possibilidade que nos viria à mente num paciente como esse, né? Uma das opções seria a codeína, né? A dose da codeína de 7,5 a 30 miligramas, né? Um comprimido que você pode usar de 4 em 4 até de 6 em 6 horas. E uma preocupação importante, né? Precauções do uso da codeína é a importância do ajuste da dose, que seria o caso do, do seu Raimundo, né? Para os casos de doença renal crônica. E em pacientes com insuficiência hepáticas também, que tem que ter uma precaução de usar em doses mais baixas, além das complicações associadas ao uso de opioides, dependência, risco de hipotensão ortostática, uso concomitante com outros medicamentos sedativos, além das contraindicações associadas ao uso de opioides, né? Pacientes com obstrução intestinal, pacientes com hipersensibilidade, com depressão respiratória, são parâmetros que são importantes para a gente considerar no uso de opioides. Uma outra opção seria o tramadol, né, que a gente usa muito no cotidiano. Obviamente, há outras opções, mas estamos chamando a atenção dos medicamentos que a gente mais comumente usa, as suas doses, né, de 50 miligramas, 1 a 2 comprimidos de 6 em 6, ou na opção retard também. E as precauções e as contraindicações são muito semelhantes à da codeína, né, eles têm características diferentes, por exemplo, o tramadol, ele tem um efeito serotoninérgico, noradrenérgico, né? Ele tem um certo dual atípico, ele, então ele tem um risco aumentado de síndrome serotoninérgica associado ao seu uso, né? Principalmente associado a outros medicamentos serotoninérgicos como antidepressivos. Então é uma atenção que a gente tem que ter associado ao uso do tramadol, fora questões de dependência, de sedação, de proteção postural. Deve-se evitar o uso, né, de formulações de liberação prolongada em pacientes com insuficiência hepática grave, além das contraindicações que são semelhantes ao que a gente já comentou para a codeína. Aqui só dois artigos muito interessantes, né, que estão nas referências sobre o uso de tramadol, né, que compara a segurança do tramadol com de outros opioides. Eu acho que, né, não vou me aprofundar nisso, mas acho que vale a pena ser uma referência também para vocês darem uma olhada. Eles estão aqui como os títulos e estão nas referências também, tá certo? Acho que era isso que eu queria apresentar. Aqui estão as referências bibliográficas, né, que vocês podem ler pelo QR Code, inclusive desses artigos que a gente cita e de outros que nos referenciaram nessa apresentação. É isso, muito obrigado. Muito bom, Marco Túlio. Obrigado pela aula. Deu para aprender bastante coisa, né? Inclusive bastante coisa nova aí. Eu queria fazer um comentário, na verdade, antes da gente começar as perguntas, que eu não sei se ficou claro, como não era muito claro para mim também. Mas quando a gente está tratando de dor aguda, pode ser essencial a gente reavaliar a pessoa, né? Então é bastante comum que a gente receba o caso de dor aguda e é bem importante que a gente não deixe essa pessoa. Tá claro. Aqueles casos que a gente acha que pode dar um pouco mais de trabalho para resolver, a gente veja essa pessoa de novo. E depois de a gente usar o medicamento que a gente escolher, é bem importante a gente avaliar se esse medicamento não funcionou ou se de repente ele melhorou e a dor voltou depois de um tempo. Que pode ser um erro bastante frequente, né? A pessoa diz, ah, não funcionou, mas não funcionou porque a dor voltou ou ele funcionou entendeu? E a dor voltou depois. Então, acho que queria deixar esse ponto pessoal, uma coisa que eu aprendi depois de um tempo, né? Então, eu acho que vale super a pena a gente sempre tentar qualificar se esse medicamento funcionou bem ou não para aquela pessoa naquele momento. Marcos Paulo, quer fazer algum comentário?
realmente também, poxa, ótima aula. Acho que a ideia geral, né, de estarmos vendo as variantes, né, os tipos de casos diferentes. Eu acho que é só um comentário interessante. Eu acho que essas duplas, né? A gente sempre a gente pensa assim, poxa, dipirona e paracetamol, né? Mas quando usar um, quando usar o outro? O paracetamol pode ser utilizado de 8 em 8 horas, ou ele tem que ser utilizado de 6 em 6, que é um grande problema, né? Dipirona ser utilizada de 6 em 6 ou de 4 em 4 às vezes, ela ter esse efeito curto e tem que ser sido lembrado, né? Isso é um problema no dia a dia, né? Como é que a pessoa lembra de 6 em 6 horas? Como é que se faz isso, né? O paracetamol, ele tem duas prescrições, né? De 500 até dois comprimidos de 6 em 6 e é de 750 de 8 em 8 horas, né? Às vezes eles têm acesso aos dois, ao comprimido grande, né? E o pequeno. Ah, então, eu queria, acho que um dado interessante. Outra é a questão dos relaxantes musculares, realmente, assim, puxa, nós não temos nenhum relaxante muscular, na realidade, na farmácia da atenção primária e uma série de relaxantes musculares na farmácia, até de preços razoáveis. Ah, como é que a gente escolhe? Se a ciclobenzaprina é o mais utilizado, né? Mas que classe estranha é essa de relaxantes musculares que tem uma série de possibilidades e como é que a gente escolhe? A codeína e tramadol, né? Às vezes a gente tem os dois, às vezes a gente tem um só e às vezes a gente tem nenhum dos dois, mas é receita branca, então não tem nem a receita amarela, que que nem todos os colegas têm prescrição de opioides mais fortes. Então, sendo a receita branca, branca especial, é mais fácil de aquisição, né? Mas quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro, se é que existe, se é tão importante essa diferença? Túlio, você chamou a atenção de alguns artigos falando um pouco do tramadol, né, recentes, né, em relação a isso. Então, acho que essas duplinhas, né, paracetamol versus dipirona, os relaxantes musculares, ainda mais que dupla, né, codeína versus tramadol, são interessantes. Os anti-inflamatórios, tipo diclofenaco e ibuprofeno, né, quais são as grandes questões, assim, de diferença? Depois você pudesse falar um pouco mais sobre, sei lá, rapidinho, assim, para relembrar. Porque eu acho que a gente geralmente tem dois, né? Para utilizar. Pelo menos esses dois a gente tem que saber escolher. Mas realmente, muito obrigado pela aula, Tony. Valeu como sempre. Você- Eu Isso. já comentando, então, né? Primeiro um comentário sobre o que o Caio colocou. Eu acho que uma coisa interessante, Caio, eu acho que dois conceitos que você traz num comentário, assim, da reavaliação do paciente. Primeiro é isso, assim, né? Sempre reavaliar o paciente é uma coisa que a gente sempre reforça, assim, né? A intervenção, ela requer sempre uma reavaliação no curto prazo, né? Isso dentro da nossa agenda, das nossas possibilidades, mas sempre reavaliar num curto prazo. E eu acho que uma coisa interessante que você coloca é, eu acho que você reforça isso que eu coloquei um pouco na aula, o tratamento farmacológico da dor como ponte, assim, né? Então, ele vai ter um alívio sintomático daquilo ali. Esse alívio sintomático pode ser definitivo, né? Assim, às vezes, né? Alguma questão que produziu a dor, ela se resolveu por si só, ou ela pode permitir que a gente, ao reavaliar o paciente, tenha outros tipos de intervenção, né? Eu acho que isso é importante, se a gente pensar numa lógica de organização da gestão do cuidado, né? Eu acho que isso é fundamental, assim, para a gente, né? Marcos, eu queria te pedir para refazer um pouco. Você falou de uma comparação entre paracetamol, dipirona. Desculpa, tá no. Sim, paracetamol, dipirona, ibuprofeno, diclofenaco, carisoprodol e uma série de outros relaxantes musculares, se é que existe alguma diferença. Tramadol e, e o codeína, né? Que é o Tilex e tal, que o pessoal costuma ter acesso também em conta e também por
receita branca especial. Assim, quando é que eu escolho, rapidamente, assim, se pudesse dar uma geral, assim, de quando que eu escolho um e quando escolho o outro. O paracetamol você comparou, diz assim, puxa, 500 miligramas de 6 em 6, mas existe a formulação de 750, ela não é boa de ser utilizado, ela tem alguma vantagem em relação a de 6 horas, enfim, e as outras duplinhas, né? Quando que eu escolhi um, quando eu escolhi o outro, se você pudesse dar uma visão geral aí pra gente. Posso, assim, olha, em relação a isso, assim, eu acho que tem alguns critérios que a gente pode utilizar, assim, né? Uma é perfil de efeitos colaterais, assim, né? Como quando usar um, quando usar outro. Isso é um parâmetro que a gente pode considerar no uso dessas medicações, assim, né? Considerando isso, né? Inclusive, a dose é um parâmetro, né? A menor dose eficaz é sempre o tratamento ideal, assim, né? Então, você está comentando um pouco de 500, 750, né? A gente tentando que a menor dose eficaz seja um efeito e considerando perfil de efeitos colaterais, por exemplo, pacientes com alguns quadros crônicos, renais, hepáticos, né? Foi o que a gente chamou a atenção. Doses menores e mais espaçadas, às vezes pode ser o uso mais adequado. Em pacientes com menos comorbidades, né, com menos risco de efeitos adversos, com menos precauções, às vezes, e dependendo da intensidade da dor, às vezes doses mais elevadas pode ser uma possibilidade. Os artigos, de maneira geral, quando a gente olha, né, eu chamei a atenção que tem pouca coisa sobre dipirona, né, mas os artigos, de maneira geral, eles fazem pesquisa, né, claro, eu mostrei ali, por exemplo, naproxeno, né, numa associação com a ciclobenzaprina, ou uso de opioides, paracetamol, mas de maneira geral, quando a gente vê algumas revisões, de maneira geral, eles usam grandes grupos musculares, anti-inflamatórios, analgésicos simples, né, que aí não costuma ser paracetamol, miorrelaxantes, né, eles normalmente colocam um grande grupo também, então, de maneira geral, as revisões, elas nos dão parâmetros, assim, mais gerais em relação às medicações, assim, então, né, esses grandes estudos, né, de revisões temáticas, elas nos orientam a partir dos grandes grupos de tratamento. Então, acaba não nos permitindo uma diferenciação muito específica entre esses casos, entre os medicamentos. Assim, eu tentei chamar a atenção dos medicamentos que a gente mais utiliza. Assim. De maneira geral, é o que a gente tem na farmácia, né? É o que não tem algum perfil de efeito adverso associado a algumas outras coisas que eu já comentei. Inclusive sobre a dipirona, né? Os colegas nossos do curso de extensão estão participando aqui, né? E comentando algumas questões para a gente aqui no chat, né? Na gravação da aula. Vou chamar a atenção de um comentário do nosso colega Tássio, que está aqui, que ele até chama a atenção de que há um estudo brasileiro recente, 2019, sobre o uso de analgésico na gestação e que mostra que a dipirona é segura para o uso na gestação. Né? De maneira geral, é o que eu comentei, assim, tem os estudos, inclusive, o que se tem de mais segurança é esse estudo brasileiro, assim, foi uma revisão de casos, né, de gestantes com uso, e mostrou realmente que não tem um aumento de risco, né, de complicações materno-infantis no uso da dipirona, mas ela ela é interpretada ainda como não há uma certa segurança, né, não há uma segurança definitiva sobre a eficácia da dipirona, mas né, esse estudo brasileiro mais recente, né, que sai no Jornal Brasileiro de Dor, né, em inglês, né, pelo que ele comentou de 2019, ele realmente nos dá um pouco mais de segurança sobre o uso da dipirona na gestação. E temos outra pergunta, também acho que vem do Tássio. Ele pergunta sobre o que a gente pode dizer sobre os emplásticos medicinais, né? Os medicamentos tópicos, tipo salompas, e nessas situações, especialmente assim de torcicolo. Eu ia até pedir a ajuda de vocês em relação a isso, eu sei que vocês são. Mas essas medicações eu não tenho tanta prática, assim, mas se eu não me engano, salompas e outros implásticos como esse, eles têm anti-inflamatórios tópicos, né? Na sua formulação, e seria o efeito desse
desse tipo de medicamento, né, desse tipo de produto, ele poderia ser interpretado como efeito dos anti-inflamatórios tópicos nesses casos. Então, se eu não estou enganado, né, mas eu queria até ouvir vocês em relação a isso. Se eu estou correto, a gente interpretaria a sua eficácia dentro do que a gente apresentou na aula como um efeito dos anti-inflamatórios tópicos, que é uma ótima opção para casos de dor aguda, né? Pelo que eu já vi, a gente tem alguns medicamentos, eles são medicamentos, né, que a gente está aplicando de maneira tópica, né? Então, tem alguns que podem ser com anti-inflamatório mesmo, né? Isso a gente já sabe que funciona, né, assim, para vários tipos de dores. E tem outros que não têm anti-inflamatório, mas que tem outras substâncias que podem dessensibilizar, né? Então, por exemplo, é bem comum que tenha aquelas substâncias refrescantes, né, ou o que provoca uma sensação de ardor que podem provocar uma dessensibilização daquela dor. Então, acho que se justifica, né, aqueles termos bem antigos, né, que já faziam isso e que depois foram estudados, né? Então, acho que a gente justifica a ação desses medicamentos através disso, né? Ou que eles podem ser anti-inflamatórios mesmo, né, propriamente dito, ou que eles podem ter um efeito local aí de dessensibilização, o que é bem útil também, né? Isso é um recurso bem interessante a gente poder utilizar, né, medicamento tópico. Eu acho interessante também porque existe a questão de fazer, por exemplo, o uso tópico de anti-inflamatório em cima do joelho, que é muito superficial, muito próximo, né? Existem trabalhos mostrando, e existem, ou para lesões de traumas e tal, que é a grande maioria, assim, fora a lombalgia, que quais são os tecidos moles, não lombalgia, né? Dores relacionadas a tecidos moles, não lombalgia. E aí a gente pode colocar, tópicos seria uma opção. A gente não tem tanto trabalho para outras formulações, isso é interessante, né? A gente realmente não tem trabalho sobre salompas, por exemplo, especificamente. São formulações que talvez até pudessem ser desdobradas, né? O que na verdade na formulação auxilia mais mentol e outras substâncias, mas pelo menos a gente tem uma noção de que sendo tópico e não tendo uma reação alérgica, não tem muita função à distância, né? E mesmo o anti-inflamatório pode não ter uma penetração tão boa, mas sendo tópico e tendo alguma função próxima, principalmente se estiver relacionada também a esse ardor e mentol e tal, que brigue, né, por toda dor, né? Uma ou duas informações chegando à medula ao mesmo tempo, uma inibe a outra. Geralmente a tátil inibe a de dor, mas se não for tão importante. Então, isso dá como você continuar movendo e aí daqui a pouco você está continuando melhorando da dor, né? Vamos ter que conversar. Então, pelo menos não vai fazer mal, né? Não é tão barato hoje em dia, né? Já foi mais barato, mas eu acho que tem que sempre ser revisto, né? O corpo tem uma capacidade, a maior parte das dores agudas, elas melhoram de toda forma, né? Assim, a maior parte ela melhora sozinho, porque o corpo é muito bom nisso, né? Mas se eu puder pelo menos tirar o sofrimento até lá, eu posso até enxugar esses dias de dor e, enfim, e facilitar talvez o reequilíbrio do corpo. Um. E outra pergunta que a gente tem é se vale a pena a gente escalonar os anti-inflamatórios, né? Dentre os próprios anti-inflamatórios. Tipo, você está usando ibuprofeno ou diclofenaco, e aí você não resolve, você muda para um meloxicam, por exemplo, ou um celocoxib. Se vale a pena a gente fazer esse escalonamento, assim, dentro dessa classe. Se vocês quiserem me ajudar nessa, eu não tenho nenhuma problema de pedir, assim, mas de maneira geral, o que a gente lê nas revisões, né, eu tenho muito mais prática com o uso dos anti-inflamatórios de postinho, assim, mas o que se tem nas revisões são dos grandes grupos, assim, como anti-inflamatórios, né, e pelo menos não se discute nos grandes estudos diferenças entre esses anti-inflamatórios, mas queria ouvir vocês também para me ajudarem a responder o colega em relação a isso, assim. Então, assim, né, do meu ponto de vista, né, eu acho que não faria sentido esse escalonamento, já que, né, os medicamentos
a classe de anti-inflamatório ela tem efeitos parecidos assim, entre os medicamentos. Acho que é importante também destacar a questão que é efetivo, né, para dor, assim. Então, é bastante comum, assim, que a gente passe e melhore a dor, né? Então, a gente não deve subestimar, né, os anti-inflamatórios, assim, no controle da dor, mas pensar no perfil de segurança, né? Então, teoricamente pode escalonar? Teoricamente você pode escalonar, mas você tem que pensar na segurança daquilo, né? Então, se é uma pessoa que veio e aí usou 3 dias de anti-inflamatório, uma dose adequada, mas usou só os 3 dias, você tem uma margem para usar, né, um pouco mais ali de tempo, né? Mas se é uma pessoa que fala que já está tomando 5, 7 dias, aí você já pensa 2 vezes. Se é uma pessoa que tem alguma doença renal, que tem alguma outra doença associada que possa levar a gente a ter um pouco mais de cuidado com o anti-inflamatório, então daí a gente provavelmente não vai poder fazer. Mas o que eu acho que a gente pode, talvez, usar de recurso é trocar a via de administração, né? Então, a pessoa que está tomando oral passar por um anti-inflamatório tópico, que aí você tem um tempo mais seguro de utilizar. Então, eu vejo dessa maneira, que talvez trocar a via de administração possa ser uma maneira de você alcançar um resultado melhor, de maneira segura. Eu sei o que o Marcos Paulo pensa sobre. Eu acho que quando a gente tendência a escalonar, em geral, porque não está funcionando primeiro, né? Então a gente passar do oral para o tópico, em geral, não tem tanta vantagem se o oral não está funcionando. É claro que eu posso associar o tópico mais vezes, eu posso associar o tópico com algumas combinações que dão aquele ardor, né? Que tem um componente aí de mentol, e, enfim, e pode ser, enfim, uma vantagem, né? Eu aumento a concentração enfim, é local, mas não aumento a concentração sistêmica. Isso é uma boa ideia. Mas geralmente a pessoa diz assim, poxa, não funcionou, então, claro, a gente tem que rever por que não funcionou antes de tentar. Mas trocar dentro da mesma classe é possível. Eu não chamaria de escalonar, porque dá a impressão de que ibuprofeno e diclofenaco são menos eficazes do que os outros, por exemplo, o celecoxib e o toroxib. Na verdade, o celecoxib, a diferença do celecoxib é porque ele faz menos mal ao estômago. E essa é a grande diferença entre os COX-2 seletivos ou preferenciais, né, e os COX-1 preferenciais, né, os não seletivos de COX-2, que é o anti-inflamatório. Isso é uma coisa interessante da gente falar. A gente fala de COX-1, COX-2, papapá, mas anti-inflamatório é um termo meio ruim, né, porque ele não combate qualquer inflamação, né? E não é só eles que existem combatendo a inflamação tão pouco, né? Existem outros remédios que combatem alguns tipos de inflamação até melhor do que os anti-inflamatórios. E, na verdade, eles são inibidores de determinadas enzimas, né? A ciclooxigenase, né? E que é um passo importante em boa parte das inflamações, mas enfim, não é o único passo importante, não é o todo da inflamação. E existe algumas enzimas diferentes, algumas são mais ativadas em inflamações novas e outras que são parte do dia a dia do nosso corpo, que é a tal da COX-2, né, que são aquelas mais ativadas em inflamação. COX-1 são ativadas também em outras questões nossas e por isso, por exemplo, na proteção do estômago. Então, o que não é seletivo vai também dar mais problema no estômago. Mas, curiosamente, é mais problema no estômago, mas não é melhor em várias outras coisas, né? Então, risco cardiovascular não se eu tenho um COX-2 seletivo, eu tenho menos problema de estômago, mas eu tenho o mesmo risco cardiovascular. Então, eu tenho a mesma preocupação de não dar se eu tenho um paciente em infarto, por exemplo, ele não pode tomar anti-inflamatório, ponto. Ele vai descompensar do infarto. Se ele tiver uma insuficiência renal, ele vai descompensar a insuficiência renal. Às vezes a gente tem senhores que estão piorando pouco a pouco da pressão e a gente não pergunta se ele está utilizando anti-inflamatório, por exemplo, para controlar aqui e ali a dor nas costas. E aí ser celecoxib, ibuprofeno em dose alta, porque existe ibuprofeno numa dose mais baixa, que é mais analgésico, faz menos mal ao estômago, também é menos anti-inflamatório, né? O ibuprofeno 2 comprimidos de 300 de 88 horas, ele é tão ruim para o estômago quanto qualquer outro não seletivo, né? Ele é um não seletivo.
né? Se ele tiver em dose plena, né? Então é interessante. Dose baixa, ele faz menos mal ao estômago. Em dose plena, 2 comprimidos de 8 em 8, ele vai fazer tão mal ao estômago quanto qualquer dos antigos. Diclofenaco parece ser preferencial de COX-2, interessante. Eu não tinha esse conceito inicialmente. Cada vez mais eles têm estabelecido esse conceito. Que bom, porque eles têm isso para fornecer uns mais antigos, né? Mas enfim, em termos de estômago, mas de novo, né? Renal, outros riscos continuam sendo importantes. Então, assim, puxa, eu vou fazer qual que é o melhor, o mais forte, né? O sublingual existe hoje, anti-inflamatório sublingual, é até interessante dizer isso, que não é analgésico sublingual, né? O cetrolaco de trometamina, Delsil, Toragesic e outras, né? Eu estou comentando aqui para lembrar dos nomes, porque em todo esses nomes, cetrolaco de trometamina não é uma coisa fácil de dizer 2 vezes rápido, né? Mas a gente, não, puxa vida, eu fico tomando ali quando tem analgésico, mas é como se não fosse anti-inflamatório, está contando, né? Ele é anti-inflamatório, ele não pode ser utilizado na suspeita de infarto, ele em pacientes com insuficiência cardíaca pode descompensar a insuficiência cardíaca, pode aumentar a pressão ao longo do tempo, pode, enfim, dano renal, enfim, como qualquer outro anti-inflamatório, e às vezes sem ver, né? Porque a pressão é sem sintoma, né? Ele aumenta sem sintoma, boa parte das vezes aumenta devagar e aumenta sem sintoma. Então a gente está, na realidade, se prejudicando sem perceber, e essa é a grande questão. E associar anti-inflamatórios, então, uma zona, né? Porque eu acho que não, eu tomo o diclofenaco, mas não funciona. Eu coloco associações, né? Aquelas conjunções que a gente não sabe se é anti-inflamatório, porque vem junto com um monte de coisa. Anti-inflamatório, mais mil relaxante, mais cafeína, mais, né? A gente tem alguns nomes clássicos, né? Ah, enfim, não sei se seria legal citar, mas enfim, eu acho que saber. E aí eu não melhorou, então eu associo o sublingual. Mas é anti-inflamatório também. Mas eu associo não, mas ibuprofeno é bobo. Não, mas espera aí, você está somando com a quantidade de inflamatório que você já está tomando. Para, né? Para porque você está somando. É como se eles não fossem a mesma família, né? E eu acho que isso é importante de, de comentar, né? Agora, qual é o escalonamento, isso está definido em literatura, que um seja melhor, isso é muito individual, inclusive. Tanto é que você, às vezes, tem uma questão tipicamente inflamatória que poderia responder. A gente falou aqui, por exemplo, de espondiloartropatia, espondiloartrite em outras aulas, que ele responde melhor ao anti-inflamatório, mas, puxa, às vezes você troca de um anti-inflamatório para outro, tem uma adaptação melhor, né? Ou mesmo uma osteoartrite que você esteja em fase inflamatória, que você não funciona tão bem com você não quer utilizar corticoide por qualquer motivo, mesmo em dose baixa, e você muda para um outro inflamatório, não funcionou o tópico, você tem que fazer um oral, mas faz por pouco período, mas, poxa, não quer ficar insistindo num inflamatório que não melhorou, você pode trocar por um outro que a pessoa se adapte melhor, para manter em curto, para responder rápido em curto período, para que a gente possa tirar. Então, isso existe, mas acho que é muito individual, a gente não sabe quem que vai responder ao que, né? Então, seria que eu acho interessante de comentar. Tem uma outra pergunta, vou me antecipar aí, Túlio. É a mesma coisa com relação um pouco, mesma coisa em relação a opioides, né? Então, a gente está lá na codeína, no tramadol, e de repente, quando é que eu subo para oxicodona, por exemplo, que também é uma medicação de branco especial, pelo menos nas doses mais baixas, mas cara, mas enfim, quando é que eu deveria subir? Ou ou quando não, quando tem alguma diferença, como é que é essa situação com oxicodona? Você pode comentar alguma coisa? Foi também do Tássio. Eu fiquei, sobre isso, assim, eu fiquei pensando, né, assim, se faz sentido pensar de usar essas medicações nesse cenário que a gente apresenta, assim, né, tipo, de dores agudas na atenção primária, né, assim, não é um quadro oncológico, né, você não está lidando com algum perfil de paciente muito específico ali, né, de algum paciente cuidados paliativos, em alguma questão muito específica ali que pode ser, né, uma atribuição de nós como médico de família, né, mas pensando nesses quadros mais comuns da atenção primária, faria sentido escalonar para um opioide, né?
mais potente, né, nesses casos, assim, né, de maneira geral, né, seja por intervenções não farmacológicas, seja pelo uso dessas medicações que a gente tem sugerido, né, por curto período de tempo, espera-se que se tenha um resultado, assim, né, e foi muito o que aconteceu né, vamos dizer, nessa epidemia de opioides, né, que é assim que se usa o termo nesse cenário americano, assim, né, de um uso meio desordenado desses opioides de mais alta potência nesses casos, né, usando um pouco esses parâmetros de um certo estímulo de uso de opioides para alívio da dor e de um uso meio desordenado de uso de opioides em situações onde que outras intervenções com medicamentos mais simples, vou chamar dessa forma, né, mas os que a gente apresentou aqui e com intervenções não farmacológicas seriam mais que suficientes, assim, não sei se eu respondi assim, mas me parece que não, de maneira geral, né, talvez pudesse haver alguma exceção muito específica, assim, mas não é uma boa opção, né, inclusive se recomenda não usar, inclusive analgésicos de opioide de baixa potência, né, na imensa maioria dos casos, assim, a gente até pondera aqui algumas situações pontuais, onde há contraindicações específicas, por exemplo, de anti-inflamatórios, mas para usar opioides de alta potência, me parece que não é uma intervenção que faça sentido na imensa maioria dos casos, né? Pelo risco associado, pela falta né? E pela falta de necessidade mesmo, porque não é necessário por outras intervenções mais seguras e eficazes serão suficientes, assim, para esse perfil de pacientes que são o nosso dia a dia na atenção primária. Se a gente pensa em alguns cenários específicos, né? Pós-trauma, né, em cenários hospitalares ou de cuidados paliativos, talvez faça um pouco mais de sentido, né? Estou comentando assim de forma genérica, mesmo nesses cenários, às vezes, se considera pouca eficácia de analgésicos simples, né, e se escalona muito rapidamente para opioides, né? Mas é um pouco isso, assim. Eu concordo também, Marco Túlio. Eu acho que a gente tem que. É um recurso interessante, né? O opioide, a gente não deve também recriminar, né, o uso, mas é um recurso interessante, mas que é um recurso seleto, assim, né? É um recurso que a gente deve pensar muito mais para doenças crônicas, né? Ou com baixa expectativa de vida, assim, por causa do perfil mesmo, assim, né? Que eventualmente pode provocar uma dependência. Então, se a gente está falando nessa aula de dor aguda, realmente, só se for assim uma dor muito intensa, insuportável, né? Assim, aquelas dores assim que realmente não consegue se controlar com outra medicação, que é uma pequena exceção, né? Que a gente está falando em atenção primária. Então, talvez para o nosso contexto de médico de família de atenção primária, seja um recurso que a gente pode considerar, mas não tão frequente, né? Eu entendi isso que você falou e eu concordo assim com essa visão. Eu acho que no momento não temos mais perguntas. Não sei se o Marcos Paulo quer fazer algum comentário final ou se o Marco Túlio, se quiser fazer algum comentário final. Oi, então, eu acho que sobre essa questão mesmo da oxicodona, né, realmente, hoje a gente tenta, e todas essas conversas que a gente teve até hoje, são justamente para imaginar que a gente consiga, de outras formas, tratar a dor mesmo, a dor aguda, sem utilizar tantas medicações, inclusive menos opioide, né? Aliás, redução de opioide hoje em dia é considerado até como uma das metas, né? Se você por conta da questão toda da crise opioide que teve nos países anglo-saxões, na realidade não é só os Estados Unidos, né? Enfim, em geral os anglo-saxões, Austrália, Canadá, passaram pela essa mesma epidemia opioide, porque por causa do quinto sinal vital que era com muito boa intenção, uma campanha com muito boa intenção de utilizar como, assim como eu meço frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, né? Eu também medi 0 a 10 como é que está a sua dor. Só que a questão é como utilizava-se isso. A gente associando opioide, um opioide mais forte, tipo escada analgésica. Se eu estou com uma dor maior, eu aumento a dose do opioide.
e o opioide gerava outras questões a longo prazo, tanto acomodação de efeito, precisava de doses maiores para ter um efeito ainda melhor, o corpo se adaptava e precisava de doses maiores, podia chegar a ponto do opioide fazer dor paradoxal, a gente ter dificuldade de retirar, né, porque quando retira piora a dor, a pessoa ficava com menos vontade de fazer, que são os efeitos colaterais também de opioide em dose alta, menos combate o prazer que a pessoa tem no convívio social, no fazer exercícios, que é justamente a grande saída da pessoa em casos crônicos, não para dor crônica. O opioide não é uma boa droga, a gente vai falar sobre isso na semana que vem, desculpa, na próxima aula, daqui a 2 semanas, dor crônica. E então a gente gostaria de evitar começar, né? Porque para a gente não ter essa questão. Mas a gente gostaria de evitar. A gente pode fazer bloqueio paraespinhoso, a gente pode ver se é dormir facial e tentar fazer outras coisas. Claro, a gente pode fazer isso. Mas às vezes tem uma agudização da dor crônica, né? E que às vezes o que eu tive ali não funcionou o suficiente. E eu tenho que ter um jogo de cintura. O tramadol é o opioide atualmente, é um dos opioides, na verdade é ele mais uns dois, três, mais dois, dois, que tem menos poder de causar adicção e nesse sentido são mais seguros, mas tem também outros efeitos colaterais de opioide, inclusive enjoo e tolerância gastrointestinal, principalmente idosos. A gente utiliza, mas assim, se ele for bem tolerado, ótimo. Se ele não for bem tolerado, a gente, bom, enfim, como é que a gente faz? A codeína basicamente se transforma em morfina no fígado, né? Só que em dose baixa, né? Mantém-se uma dose baixa se por acaso realmente precisar de doses maiores, é melhor fazer morfina, porque o efeito é melhor. Mas é claro, eu subo, eu escalono para um controle durante um tempo, enquanto eu investigo, enquanto eu tenho uma resposta, senão eu tenho que pensar isso rapidamente para como é que a gente faz para controle, se a gente está com o diagnóstico correto, porque a gente tem que ser por um tempo curto, né? Então a ideia é não colocar todos os ovos na mesma cesta, que geralmente é o que a gente fazia em relação aos opioides. Acho que essa é uma coisa. Por exemplo, Sudona e Tramadol para idosos, um desses artigos que Marco Túlio falava, que mostrou assim, vamos dar uma olhada na bibliografia sobre isso, né? Talvez a oxitona seja mais tolerável, porque tem menos enjoo e esse mal-estar nos idosos pode favorecer quedas e tal. Mas, de novo, eu vou ter que pensar com todos os cuidados com relação à renal, né? Como é que está o clínico renal em idosos, né? Como é que está a multi as várias medicações, interações medicamentosas que tem em idosos. Então, é um peso que a gente tem que sempre levar. É, e, e eu acho que são isso, né? Eu acho que são as conversas. Eu acho que a gente está passamos aí um pouco do nosso tempo, um pouco. Se tiver alguma outra colocação, né? Eu acho que foi um bom tempo de levantar várias bolas, né? Várias questões. A gente pode depois estar aberto a outras discussões e outros subtemas, e a gente continuaria, em princípio, essa conversa na semana que vem a respeito de procedimentos e medicações sobre dor crônica, né? Quando saímos disso. Quer fechar, Túlio? Fazer um resumo e fechar, ou fazer comentários e fechar? Eu acho que, para finalizar, assim, eu acho que a gente, né, nesses comentários, né, seja né, que vocês trouxeram aí nas perguntas dos colegas que nos acompanharam aqui nessa gravação, acho que a gente conseguiu trazer uma complementação interessante. Meu fechamento é só agradecer, né, tanto o pessoal que participou, que acompanhou a aula, o pessoal da SBMFC pela parceria, né, e por ser nosso parceiro nessa construção desse curso, e a vocês, assim, que contribuíram tão bem, assim, me deixaram tão mais seguro, assim, para apresentar essa aula, né? Muito bom ter a parceria de vocês, estar com vocês nas aulas. Então, para finalizar, é um agradecimento aí a todos esses parceiros, né? Vocês, o pessoal que esteve aqui junto, que são os cursistas, né? E a ESPMFC. Muito bom, Marco Túlio, obrigado pela aula.
Obrigado pela dedicação aí, pelo tempo investido, pelo tempo de estar aqui. Obrigado a todo mundo. Obrigado também, Marco Paulo, por dividir comigo essa moderação. E eu acho que a gente pode ir encerrando e já deixando o gancho, né, para a próxima aula, como o Marco Paulo falou, né, que vai continuar sobre medicação, mas dessa vez para medicamentos em dor crônica, né? E acho que a gente levantou várias questões aqui e vai continuar na próxima aula. Obrigado pela presença de todo mundo. Acho que até uma próxima.